A reunião de diversos integrantes de organizadas deu origem a mais uma amizade, a mais uma aliança entre torcidas do futebol brasileiro. No vídeo de hoje vamos te explicar como que se deu este aumento da grande relação entre torcedores do Santos e do Fluminense, que sempre através de duas organizadas tiveram boas relações, mas agora quase que de forma institucional entre essas torcidas está formada uma grande aliança. Salve, salve cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco, mais um vídeo do canal Cancheiro. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, muito obrigado por ajudar no crescimento do canal. E hoje a gente está chegando quase à meta de 30 mil inscritos, falta pouco mais de 300 inscritos para a gente chegar a esta meta e só vocês podem me ajudar. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, clique aqui em se inscrever e se você já está acompanhando e ainda não se inscreveu, faça um grande favor para a gente cumprir essa meta de chegar a 30 mil inscritos, gente, uma marca muito importante que a gente chegaria aqui neste canal que fala sobre torcidas de todo o Brasil de uma forma muito diferente, quase que única. Bom, gente, vamos falar hoje a respeito, então, desta mais nova amizade entre Bonde do Braço Fino, entre a Sangue Jovem do Santos e entre a Young Flu. A Young Flu finalmente começa a admitir e abrir portas para oficializar uma boa relação com as torcidas do Santos, especialmente essas duas citadas, mas também podendo englobar a torcida jovem do Santos. E foi algo muito específico, gente, uma reunião que envolveu diversos integrantes, diversos representantes até de outras torcidas e que gerou aí notas oficiais, agradecimentos e principalmente um embrião para uma grande união de torcidas no futebol brasileiro. Como que se deu isso então, gente? Para quem não sabe, a Força Flu e a Sangue Jovem do Santos representam a primeira união de torcidas do Brasil, então santistas e torcedores do Fluminense, pelo menos entre essas duas entidades, há muitas décadas já se dão bem e isso sempre foi oficializado, nunca foi tímido por parte das duas torcidas que se declaram grandes amigas, grandes aliadas e grandes defensoras uma das outras. Força Flu e Sangue Jovem do Santos. Eis que a gente sempre teve uma dúvida, na verdade, todo mundo sempre teve uma dúvida de como que seria essa situação com a Young, como se teria essa situação com a torcida jovem do Santos e agora também com o BPF, que é uma, já dá para se dizer uma torcida, né? Que não tem CNPJ pelo que eu sei, mas já se porta como uma torcida. E uma reunião no último final de semana, o Santos e o Fluminense se encontraram, então naturalmente Força Flu e Sangue Jovem do Santos fizeram a sua reunião, fizeram o seu encontro, fizeram a sua escolta entre as torcidas. E este encontro entre as torcidas deu início a um novo processo na questão de envolvimento com a Young Flu. A Young nunca admitiu ter boas relações com as torcidas do Santos oficialmente, mas isso começa a mudar. Primeiro empecilho, a boa relação que a Young teve até os últimos anos com a camisa 12 do Corinthians. Isso foi oficializado pelas torcidas em diversos momentos. E agora, em nota oficial, a Young declara que não tem relação alguma com a camisa 12 do Corinthians, claro, se protegendo em relação a essa questão com as torcidas do Santos. Esse é o primeiro ponto, já para dar um indício de que a Young começa a admitir. E a reunião envolvendo diversos líderes de torcidas dá um indício ainda maior. É o início de um processo. Sangue Jovem, BPF e Young Flu. Os meus colegas e amigos lá da Força Flu, o Rasta, o Ratão, que tem o podcast do Ratão, inclusive sobre torcidas organizadas, tem o link aqui para vocês curtirem, compartilharem lá o podcast que fala sobre tudo que envolve as torcidas. Ambos fazem parte aí são frentes da torcida Força Flu e foram fundamentais nesse processo para começar a unir a Young, começar a unir a Sangue Jovem do Santos e também o BPF. E gerou um diálogo gigante entre os torcedores e um diálogo a céu aberto, gente. Algo que eu nunca tinha visto, assim, diretorias conversando sobre uniões a céu aberto. Diretorias do BPF, diretorias da Sangue Jovem e diretorias da Young Flu. E a Young, em nota, agradeceu a essa boa recepção das torcidas do Santos e para mim é um indicativo claro de que as torcidas começam a oficializar uma união. Esse é o primeiro ponto entre essas torcidas. Eis que surge a dúvida com a torcida jovem do Santos, porque a torcida jovem do Santos é um pouco diferente, tem uma demanda um pouco diferente da Sangue e da BPF, às vezes são até oposições, mas os líderes, tanto o Rasta, o Ratão e outros líderes de torcidas,
levaram essas torcidas, levaram esse encontro até a torcida jovem do Santos. E começa a gerar um respeito entre santistas também da torcida jovem com a Young Flu, com as torcidas tanto a Sangue quanto a BPF, para formar essa união quase que institucional. Ainda não é oficial, mas há um respeito. É claro que a boa relação da Young com a camisa 12 há um tempo bagunça um pouco essa questão, principalmente com a Jovem, que é uma torcida muito orgulhosa e muito difícil de ter boas relações, gente. A Jovem não abre as suas portas para qualquer relação. Bem como as outras torcidas do Santos também. São torcidas com poucas aliadas, bem como a Young também. A Young é uma torcida com poucas aliadas. Mas esse diálogo começa a surgir e agora quase que de forma institucional, santistas e fluminenses têm as suas amizades oficializadas, quase que de forma institucional. Claro que não os clubes, mas eu digo em relação às entidades torcidas. Vamos ouvir o áudio do Rasta, gente, explicando um pouco como que foi esse encontro, explicando um pouco como que ficou a situação com a torcida jovem do Santos. Resumir o bagulho aqui. A Young veio para Sangue e aí conversou diretoria da Sangue, da BBF e Léo. Depois, Hilton e Maguinho Maluco foram diretamente na Jovem conversar. Depois, o Léo chegou e aí fomos eu, Léo, Hilton, Manguinho, todo mundo, e reunimos a diretoria da Jovem do Santos e o presidente da Jovem do Santos e desenrolamos. Nesse desenrolamos que eu estava lá só olhando, né? E filmando. Nesse desenrolo, ficou entendido que portas abertas, mas respeito, irmão. Chega aí. Não existe meio de fazer união, de olhar para tua cara hoje e falar que você é meu amigo. A gente vai se respeitando e o tempo vai dizer como vai ser a nossa história. Porém, o que vocês precisarem da gente aqui em São Paulo, aqui tanto em Santos quanto em São Paulo, só gritar que a gente ajuda, e no Rio vocês veem o que pode fazer pela gente. Desse áudio, gente, no final do vídeo eu vou trazer um pouco mais dos diálogos através dos vídeos, das caminhadas, mas eu queria fazer um adendo aqui para algo muito interessante que aconteceu nesse encontro também, porque a gente vê nos vídeos integrantes da Fúria Independente do Paraná, da Esquadrão Vilanovense também chegaram alguns torcedores. Então foi algo muito forte, gente, uma situação envolvendo 5 ou 6 torcidas que gerou este final feliz. Acabou sendo um final feliz para todos, porque a Young declara o seu agradecimento e dá um indicativo claro de que formará uma aliança com o BPF e com a Sangue Jovem. Acho que já dá para se dizer sim que é algo oficial, colocando esse asterisco na torcida jovem do Santos. É mais uma amizade de torcidas, uma sempre muito bem encaminhada, mas com esse asterisco em relação à camisa 12 do Corinthians. Como que fica a relação entre camisa 12 e Young? Não tem, gente. A camisa 12 já tinha dado um passo atrás em relação a isso, para priorizar as uniões de torcidas do Corinthians, a paz das torcidas do Corinthians, porque os Gaviões da Fiel têm uma amizade muito forte com a torcida do Botafogo, que é rival das torcidas do Fluminense. Então ficaria muito ruim para a camisa 12 continuar abraçando essa relação com a torcida do Fluminense. E vocês veem que parece um mercado, gente, parece um mercado de transferências. No momento que uma torcida abre mão de uma boa relação com outra, ela abre margem para ter uma relação com a sua rival. E é o que aconteceu basicamente. A Young Flu abriu mão da sua amizade com a torcida do Corinthians e agora tem portas abertas para começar boas relações com as torcidas do Santos. Acho que dá para cravar sim que é algo oficial, pelo menos com o BPF e com a Sangue. Com a torcida jovem do Santos, o respeito existindo, claro, e isso é muito difícil de separar, gente, porque a Young é dividida por núcleos. Com certeza tem gente na Young que gosta ainda dessa boa relação com a camisa 12 do Corinthians, então o pessoal sempre tem que ficar atento em relação a essas reuniões. É algo muito complexo nas uniões de torcidas, decide muita coisa e gera consequências até mesmo para quem não é envolvido com torcidas e deixam os jogos um pouco mais tensos. A relação. Valeu, santistas, valeu, torcedores do Fluminense, torcedores de outros clubes também. Grande abraço a todos e tchau!